A paz do Senhor Jesus, meus queridos, mais uma vez estamos aqui para estudarmos a palavra do nosso Deus. A palavra de Deus, ela produz vida e vida com abundância. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, e esse que vos fala é o seu amigo e irmão em Cristo, Edmilson. E eu quero convidar você que acessou pela primeira vez o nosso canal, quero convidar você a continuar sintonizado, a continuar ligado, a continuar atento. Você não parou diante desse vídeo por acaso. Jesus te ama e Jesus te chama. Nós estaremos estudando a palavra do Senhor nessa noite maravilhosa. E eu quero desde já invocar o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipe, ele diz que Jesus recebeu um nome que está acima de todos os nomes. Esse nome ele é poderoso. Estaremos orando antes de darmos prosseguimento, ou antes de iniciarmos o nosso estudo bíblico. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero nesse momento adorar o Senhor pela minha vida, adorar o Senhor por essa oportunidade, adorar o Senhor pela vida daqueles que estarão assistindo esse vídeo ou até mesmo ouvindo essa palavra. Ó Espírito Santo, venha abençoar de maneira poderosa, venha perdoar os pecados, os meus, Senhor, os pecados daqueles que estarão ouvindo essa palavra. Venha escrever o nome de cada um no livro da vida. Ó Deus, venha falar conosco através da Tua palavra. Toma a direção desse estudo bíblico, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus. E esse que vos fala é o seu amigo e irmão em Cristo, Edmilson. E aqui estamos para darmos prosseguimento ao nosso estudo, né? Nós estamos estudando as lições bíblicas da CPAD. Estamos estudando nas escolas dominicais aos domingos essa lição aqui. E estamos estudando esse trimestre falando sobre a justiça divina ou a justiça de Deus. Está vendo esse martelo aqui, né? Pois é, esse martelo aqui fala de um tribunal, fala de justiça. E o subtema desse tema nos diz a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel. Nós acabamos de gravar um vídeo estudando sobre a quarta lição desse trimestre, quando se vai à glória de Deus. E é um assunto tão interessante, é um assunto tão importante, é um assunto tão edificante. Esse estudo que nós estamos estudando, falando sobre quando se vai à glória de Deus, o Senhor falou muito ao meu coração, de tal maneira que o nosso estudo acabou passando do tempo de 1 hora, né? Ficamos até quase 1h30 estudando, e assim mesmo nós chegamos só à metade do estudo. Ou seja, essa lição, a lição de número 4, que foi ministrada dia 23 de outubro de 2022, nas nossas congregações, né? E aqui nós estudamos o primeiro ponto, né? Falando sobre a glória de Deus, já falamos sobre quando se foi a glória de Deus, o significado da palavra glória de Deus, a glória de Deus. Aí entramos no segundo ponto, falando sobre a retirada da glória de Deus, o querubim e a nuvem, a retirada da presença de Deus. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras e decidimos colocar uma vírgula no primeiro vídeo que nós gravamos falando sobre a glória de Deus saindo do templo, porque o vídeo estava ficando extenso.
Vocês lembram? Você que não acompanhou o primeiro vídeo, vai lá, acompanhe o primeiro vídeo que nós falamos um pouco sobre a glória de Deus e decidimos gravar um segundo vídeo. Vamos tentar ser breve, né? Mas 2 pontos. Pois bem, e você que ainda não é inscrito no nosso canal, já quero convidar você a se inscrever no nosso canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. A nossa finalidade aqui é estudarmos a Sagrada Escritura. O Senhor Jesus, ele disse, né? Errais por não conhecer a Sagrada Escritura e nem o poder de Deus. A humanidade, infelizmente, uma boa parcela da humanidade está mergulhada no pecado, na vaidade, nos prazeres carnais, na incredulidade, distante do Criador, por se recusarem a conhecer o poder de Deus e a Sagrada Escritura. Mas o Senhor Jesus, ele continua batendo na porta do coração dos seres humanos, através do seu amor, através do seu interesse em perdoar essa pessoa. Interesse esse que foi mostrado há cerca de 2000 anos atrás, ali em Jerusalém, no Monte do Gólgota. O Monte da Caveira, onde o Senhor Jesus foi, onde segundo a Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus foi crucificado. Mas o Senhor está te dando essa oportunidade nesse momento. Abra o seu coração, deixa Deus falar com você. Deixa Deus entrar na sua vida, deixa Deus mudar a sua vida, mudar a sua história. E como eu disse, né, você é o meu convidado especial. Quero convidar você para fazer parte dessa família maravilhosa, unidos em uma só fé. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, dá o seu joinha. Mas sobretudo, nossa esperança, nosso objetivo é que Deus venha mudar a sua vida e que você tenha mais interesse em conhecer o Senhor Jesus. Conhecer o Senhor Jesus segundo as Escrituras. O Senhor Jesus, ele diz, né? Examinai as Sagradas Escrituras. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, medite na Bíblia, pesquise sobre a Bíblia, procure analisar se o que está na Bíblia é verdade mesmo, tem algo de diferente, que as pessoas tanto falam, as vidas têm sido transformadas através da Bíblia. Se você se você ainda tiver em dúvida, convido você a ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Você vai ver o quanto ela é a palavra de Deus. Sobre o segundo templo, vamos dar prosseguimento aqui. Estamos estudando as lições baseadas no livro do profeta Ezequiel. Sobre o segundo templo, Ciro, rei da Pérsia, baixou o decreto que pôs fim ao cativeiro de Judá em 539 a.C. e pouco tempo depois partiu de Babilônia a primeira leva de judeus de volta para Judá. No seu decreto de libertação, o rei incluiu a reconstrução do templo em Jerusalém. Isso está registrado em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 20 ao 23, e também no livro de Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 2. Pois bem, nós estamos estudando sobre a glória de Deus que se retirou do templo em Jerusalém, quando Deus permitiu que o exército babilônio levasse o povo judeu para serem cativos ali na Babilônia, em 3 deportações diferentes. O Senhor deu a visão ao profeta Ezequiel, ali em Babilônia, e Ezequiel viu a glória de Deus que foi se afastando cada vez mais diante dos querubins, depois ficou acima dos querubins. E a glória do Senhor, ela chegou na porta, saiu da porta, enfim, a glória de Deus saiu do templo ali em Jerusalém,
quando o exército, antes da destruição de Jerusalém, como a gente tem estudado. E a palavra de Deus nos diz aqui sobre o segundo templo. Eu até dei uma pincelada, fiz um breve comentário no vídeo anterior, falando sobre a glória de Deus e o segundo templo. O profeta Jeremias, ele foi usado pelo Senhor para falar que Judá, o reino do sul, iria ficar prisioneiro em Babilônia por um tempo de 70 anos. E ali o povo ficou aprisionado uns 70 anos. Para nós entendermos um pouco mais sobre esse tempo, você pode ler o livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel, ele tem 12 capítulos e ele não está escrito em ordem cronológica. Ou seja, a metade do livro do profeta Daniel são acontecimentos históricos. É Daniel relatando as suas experiências ali em Babilônia. E diz a Bíblia, né, que Deus usou Daniel ali no período de Nabucodonosor. Deus usou Daniel ali no período em que o filho de Nabucodonosor, chamado Belsazar, estava reinando. A gente observa a palavra filho, mas se você for analisar nos mínimos detalhes, você vai ver que o grau parentesco de Belsazar e Nabucodonosor. E o que acontece? Deus também usou o profeta Daniel no período em que Dario e Ciro estavam reinando ali, quando o exército os medos e os persas, né? Os medos e os persas, eles se uniram, Dario e Ciro se uniram e destruíram o Império Babilônico. Ali Deus pôs fim ao cativeiro babilônico, ou ao cativeiro de Israel, mais precisamente o Reino do Sul, né? Para a gente não ter nenhuma dúvida, depois, se você tiver a oportunidade, você pode ler na sua Bíblia, no livro do profeta Daniel, capítulo 5. O tema é o banquete do rei Belsazar e a mão misteriosa. Esse capítulo 5 relata o fim do Império Babilônico, quando o Império Medo-Persa invadiram a Babilônia e ali se tornaram uma nação poderosa. E falando sobre o segundo templo, o comentarista ele diz que o rei Ciro ele baixou um decreto determinando que os judeus fossem libertos do cativeiro babilônico e que retornasse para a sua pátria, retornasse para a sua terra natal. Interessante que naquela ocasião nem todos os judeus manifestaram desejo de voltar para Jerusalém. Por qual motivo? Porque eles já haviam se estabelecidos ali, né, em Babilônia. Inclusive no livro do profeta Jeremias nós encontramos, né, Deus falando através do profeta Jeremias que eles fossem para Babilônia como prisioneiros e que lá eles pudessem construir, edificar, plantar, colher, terem as suas famílias ali em Babilônia. E essa palavra se cumpriu. Então muitos ali já estavam estabelecidos em Babilônia, não quiseram voltar para Jerusalém. Mas a palavra de Deus nos diz que os 70 anos se cumpriram e Deus usou o rei Ciro para decretar a libertação do povo de Israel para Jerusalém. E por que o comentarista fala sobre isso? O comentarista aqui ele está dando uma introdução para falar um pouco sobre a glória de Deus, que a princípio a glória de Deus havia saído do templo, né? Você se recorda que nós ensinamos sobre isso? A glória de Deus se retirou do templo,
antes dos 70 anos ali do cativeiro, no início do cativeiro, né? Glória a Deus, se retirou. E aí o comentarista, ele vai falar, né? Que depois do cativeiro, segundo a Bíblia Sagrada, né? Alguns judeus voltaram, né? Para Jerusalém. Eles foram, na primeira leva, né? A primeira deportação, eles foram liderados por um governador chamado Zorobabel, e ali Deus também usou o profeta Ageu, e quando eles chegaram na cidade, a cidade estava sem muros, o templo estava destruído, a cidade estava destruída, e diz a Bíblia que eles ficaram desanimados quando eles viram aquela situação, e Deus então começa a usar os profetas para encorajar eles a reconstruir o templo ali em Jerusalém. E é interessante que muitas das vezes o Senhor Jesus, ele escolhe pessoas para reconstruir a vida espiritual de outras pessoas. Mas a princípio Deus quer começar a restaurar a vida espiritual de muitos de nós. Talvez você que está me ouvindo nesse momento está precisando de uma restauração espiritual. Quando a Bíblia fala nessa linguagem de restauração, é uma linguagem fácil da gente compreender. Talvez você que está me ouvindo agora não tem mais desejo de orar como orava antes, não tem mais desejo de ler a Bíblia como lia antes, não tem mais desejo de chegar cedo no tempo para buscar a Deus, não tem mais desejo de visitar nos presídios, nos hospitais, ou nos asilos, ou pelas praças, evangelizando aos moradores de rua. Talvez você era uma pessoa que tinha muito desejo de fazer a obra de Deus e fazia a obra de Deus. Mas por algum motivo você deixou de ser aquele vaso valoroso, aquele vaso dedicado, aquele vaso fervoroso. A palavra certa não é nem valoroso, é fervoroso, porque você continua sendo um vaso de valor para Deus. Mas talvez você não tenha mais aquele amor que você tinha antes, né? A Bíblia chama isso aí de perda do primeiro amor, quebra da aliança. E o Senhor, nesse momento, Ele quer restaurar a sua vida espiritual. A Bíblia fala que Neemias, quando chegou em Jerusalém, que ele viu que, primeiramente, chegou até o conhecimento de Neemias, que Neemias ele era copeiro ali do rei na fortaleza de Suzã, na Pérsia, né? E o Neemias soube da situação dos judeus, ali, a situação dos judeus, a situação da cidade, e diz a Bíblia que ele recebeu autorização para ir a Jerusalém. Chegou lá e ele viu que os muros estavam destruídos. E naquela época, uma cidade que não tinha muralhas era uma cidade fracassada. Era uma cidade que estava sujeita a sofrer ataque por parte dos inimigos. E a palavra de Deus nos diz que Neemias chegou em Jerusalém, lançou mão do arado, lançou mão do projeto e começou a reconstruir os muros em Jerusalém. Oh, glória a Deus, que obra maravilhosa Neemias realizou para o Senhor. Aí, meu Deus, mas onde isso está escrito? Depois você pode procurar na sua Bíblia, no livro de Neemias. O livro de Neemias ele fica ao lado do livro de Esdras, fica ali próximo ao livro de Esté, próximo ao livro de Jó, ali no Antigo Testamento. E aí quando chega no capítulo 6 de Neemias, né, Neemias enfrenta muitas dificuldades, muitas lutas. A Bíblia fala que alguns indivíduos, né, intitulados de Sanbalat, Tobias, Gesem, eles tentam de várias maneiras impedir que Neemias reconstruísse os muros de Jerusalém. Mas ele conseguiu realizar essa obra. E ele diz, né, estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, você que está me ouvindo nesse momento, não deixe que nada nesse mundo impeça o Espírito Santo de reconstruir a sua vida espiritual,
restaurar a sua vida espiritual. Deus te convida para você tampar as brechas da sua vida espiritual. Porque os muros ali estavam destruídos, os muros estavam cheios de brechas, e Neemias tampou as brechas materialmente, e Neemias tampou a brecha espiritualmente, ou seja, ele entrou na brecha, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Tem um texto no livro do profeta Ezequiel, onde Deus fala através do profeta Ezequiel, né? Está registrado no livro, aqui em Ezequiel capítulo 22, versículo 23, e Deus diz: busquei dentre eles um homem, Ezequiel 22, versículo 30, e busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Então, Deus está nos convidando, nos intimando a tamparmos as brechas. O que significa tampar as brechas? Tampar as brechas significa, sabe, aquela parte da sua vida espiritual que você tem dificuldade de vencer, que você tem dificuldade de ser mais forte do que aquela tentação? Pois Deus está convidando você a tampar essa brecha. Deus está convidando você a ser forte, Deus está convidando você a ser resistente, mas através das suas próprias forças você não vai conseguir. Clame pelo sangue de Jesus. Clame pela graça de Deus. Tampe as brechas, Senhor, tampa as brechas, não deixe que o inimigo venha ter espaço na minha vida espiritual, na minha vida sentimental, na minha vida conjugal, na minha vida ministerial, no meu trabalho. Me ajuda a vigiar, Senhor, me ajuda a tampar as brechas. E assim você pode ter certeza que a sua vida espiritual estará sendo restaurada dia após dia. Vamos dar prosseguimento aqui. Então a gente já sabe que no ano 539, o rei Ciro decretou a libertação do povo do Reino do Sul, voltando para Jerusalém. O segundo templo, conhecido como o Templo de Zorobabel, foi inaugurado no 6º ano de Dario. Isso está registrado em Esdras, capítulo 6, versículo 15, que corresponde ao ano 516 a.C. Não era uma construção com a mesma dimensão e beleza arquitetônica da primeira casa. Não dava para comparar com o Templo de Salomão. O pensamento no período pós-exílio era de que o retorno da glória de Deus era escatológico. Quando nós lemos, quando a gente para estudar o livro do profeta Ageu, o livro de Neemias, o livro de Esdras, né? São livros que têm uma conexão muito grande. São livros chamados assim de profetas pós-cativeiros, né? Que Deus usou. Deus usou os profetas antes do cativeiro para profetizar que se eles não se voltassem para Deus, eles iriam para o cativeiro. Existem profetas que profetizaram durante o cativeiro, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e existem os profetas que profetizaram pós o cativeiro, que no caso aí é entre o profeta Ageu, entre o profeta Malaquias, entre o profeta Zacarias. Neemias no caso aí foi um profeta no sentido também de ser um servo de Deus, né? de pregar as boas novas, de exortar o povo, incentivar o povo, mas ele agiu mais como um líder para reconstruir os muros. E no caso de Esdras, ele foi assim uma espécie de sacerdote para ensinar a lei do Senhor, porque na obra de Deus todos têm valor. Na obra de Deus, todos têm o seu talento. No passado, Deus, quando queria falar com o povo de Israel,
Deus usava os profetas. E como eu já comentei em lições anteriores, né, as duas principais funções que eu imagino, né, que era do Antigo Testamento, era o sacerdote e o profeta. O sacerdote tinha a função de levar a Deus os clamores do povo, as lamentações do povo, o arrependimento do povo, as necessidades do povo. E o profeta tinha a finalidade tinha o objetivo de falar com o povo a palavra de Deus, de falar com o povo aquilo que Deus mandava. E tinha os reis que governavam o povo, tinha os príncipes que ficavam no palácio, tinha os escribas que ficavam ali no palácio escrevendo, muitas das vezes, aquilo que o rei ordenava. Dentro dos palácios também costumava ter profetas para anunciar a palavra de Deus ao rei. Um dos maiores exemplos que nós temos é o profeta Natã. E no período lá do reinado de Davi. Então a gente vai dar prosseguimento aqui sobre a construção do templo. Eu fico imaginando, né? Quando os judeus chegaram em Jerusalém, viram que o templo estava totalmente destruído. Eles ficaram tristes, cabisbaixos, e logo desanimaram e começaram a imaginar, nesse templo nem se compara. No período da construção, no período da inauguração, eles chegaram à conclusão: essa igreja, esse templo, nem se compara com o templo que Salomão havia mandado construir antes do cativeiro babilônico. E aí Deus brada, usa o profeta Ageu para dizer que a glória da última casa será maior do que a primeira. Isso aí é uma alusão, uma referência à pessoa de Jesus, que é a glória máxima do Pai. O templo de Herodes. O templo de Zorobabel foi reformado e ampliado por Herodes Magno. Ele conseguiu convencer os judeus dizendo que o atual templo não estava à altura da antiga glória. Os trabalhos iniciaram cerca do ano 15 a.C. e continuava em andamento nos dias do ministério terreno de Jesus. 46 anos depois, conhecido como o Segundo Templo, era o cartão postal de Jerusalém. A construção só foi concluída em 66 d.C. O comentarista usado por Deus, ele nos traz aqui um relato cronológico e um relato histórico falando sobre o templo ali em Jerusalém. Segundo a história, né, esse templo que foi construído pelo rei Salomão. E o Deus manifestou a glória dele na data em que foi inaugurado o templo ali em Jerusalém. Nós já falamos sobre isso aí. E essa glória de Deus ficou durante um bom tempo ali com o povo de Israel. E falando sobre a construção desse templo, né? Segundo a história, na época de Jesus, quando Jesus nasceu, né? A Bíblia fala sobre Herodes. Existiu vários Herodes, né? A Bíblia fala sobre Herodes Magno, né? Como nós falamos aqui, cadê? Herodes Magno. E aí vieram os outros filhos, né, de Herodes, né? No caso aí, a Bíblia fala sobre filhos e netos, né? Você vai ver lá, falando sobre Antipas, Agripas, Filipes e assim por diante. Então, o que acontece? Falando mais precisamente sobre esse Herodes aqui. Ele, para conquistar a admiração dos judeus, esse Herodes, para conquistar o apoio dos judeus, porque ele era rei, mas era um rei submisso ao Império Romano. E ele, para cair no gosto do povo, né? A história nos mostra que ele mandou reformar esse templo,
esse tempo da época de Ageu, esse tempo da época de Zorobabel, que era o governador. Passaram-se muitos anos. E ali, antes de Jesus nascer, esse Herodes, então, ele manda reformar esse templo em Jerusalém. E esse templo ele ficou tão bonito, mas tão bonito, que ele atraía multidões de várias partes do mundo para adorar a Deus. Esse templo, ele tinha várias divisões. Segundo a história, né? Nesse templo tinha o local dos sacrifícios. Nesse templo tinha o local onde os judeus podiam cultuar a Deus. Tinha um local, né, onde os judeus, homens, podiam adorar a Deus. Nesse templo tinha um local onde as mulheres podiam adorar a Deus. Era tudo separado. Nesse templo tinha um local onde os gentios poderiam adorar a Deus, chamado Pátio dos Gentios. Nesse local também, nesse templo, ao que tudo indica, né, até onde eu já pesquisei, né, ficava ali na entrada do templo, ficavam os cambistas, chamados de mercadores, porque quando segundo a história, né, quando visitantes, judeus ou não judeus, vinham de outra região para adorar a Deus ali em Jerusalém, eles tinham que chegar, procurar esses cambistas, né, e trocar a moeda que eles traziam. Eles tinham que trocar pela moeda, pelo dinheiro que era circulado ali, relacionado ao Império Romano. Parece que eles trocavam, eles compravam, ou eles traziam algum tipo de animal e trocavam por essas moedas para ter o dinheiro. O dinheiro com as características ali do Império Romano, com as características do templo. É como se hoje a gente está no Brasil, né? Aí a pessoa vai viajar para o exterior e lá ele vai para um lugar onde circula o dólar. Ele vai procurar de alguma forma, antes de viajar, pegar esse dinheiro, trocar o dinheiro para lá ele usar o dólar, que é a moeda local. Então esse templo também era conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era um lugar bem esplêndido, um lugar que chamava muito a atenção. E era nesse lugar aí, né? Nesse lugar era realizado as principais festas do povo de Israel. Deus ordenou que o povo de Israel fizesse as festas do tabernáculo. Essa festa do tabernáculo é conhecida também como a festa das cabanas. Isso aí era para o povo de Israel lembrar que quando eles saíram do Egito, eles ficaram acampados durante 40 anos no deserto. Aí por isso que existe essa festa chamada Festa das Cabanas, ou Festa dos Tabernáculos. Também existia, entre outras festas que existiam em Jerusalém, a principal, ao que tudo indica, a principal era a festa da Páscoa. Porque Deus, quando tirou o povo de Israel lá do Egito, né, o Senhor determinou que todo ano o povo de Israel comemorasse a Páscoa. Por que comemorar a Páscoa? Porque a Páscoa simbolizava a libertação do povo de Israel lá do Egito. A Bíblia fala, né, que Deus enviou 9 pragas sobre o Egito. 9 pragas sobre o Egito. E Faraó continuou endurecendo o coração. Aí na 10ª praga, Deus enviou o anjo da morte. Mas antes de enviar o anjo da morte, Deus falou com Moisés, que era para o povo de Israel, cada família, matar um cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro e molhar sobre os umbrais de cada porta ali, de cada família, porque à meia-noite o anjo da morte iria vir. E o anjo da morte veio, onde o anjo via a marca do sangue, o anjo então passava daquela casa.
pulava daquela casa. Aqui nós aprendemos também, né, que um dos significados da palavra Páscoa significa passar por cima, ir além. E outro significado, entre outro significado, fala da libertação do povo de Israel lá do Egito. Então ali, todo ano eles comemoravam a Páscoa, né? E muitas festas ali no templo em Jerusalém. Se a gente for ficar falando só sobre o templo em Jerusalém, a gente vai fugir um pouco aqui do foco, né? Mas esse templo ele foi importante. A Bíblia fala em Mateus capítulo 24 que esse templo, essa igreja, né, causava um impacto tão grande nos olhos dos judeus, né, que os apóstolos chegaram para Jesus: Senhor, olha que belas pedras, que belo templo. E Jesus então diz, né, não vede essas pedras? Em verdade vos digo que chegará um tempo em que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E ali nesse capítulo 24 de Mateus, isso está registrado em Mateus capítulo 24, a partir do primeiro versículo. E os discípulos inquietos, né, com aquela afirmação de Jesus, eles então lançam 3 perguntas para Jesus. Eles então perguntam para Jesus: Senhor, quando que isso vai acontecer? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? 3 perguntas que você vai encontrar ali. E ali Jesus começa a falar sobre as profecias, né? Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque surgirão falsos profetas. E assim por diante. E quando que esse fato e essa profecia de Jesus não demorou muito para se cumprir, não. Todos os comentaristas são unânimes em afirmarem que essa profecia relacionada a não ficar pedra sobre pedra, ela aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito, juntamente com Vespasiano, né, eles ali, através do Império Romano, devido à rebeldia e à rebelião do povo judeu, eles invadiram Jerusalém e destruíram Jerusalém. Destruíram o templo. Não vou nem falar agora sobre o que aconteceu naquele dia, o resultado, que isso aí já é um tema para um outro assunto, mas se cumpriu ali. Se cumpriu essa profecia de Jesus que não ia ficar pedra sobre pedra no templo. E Jesus também, né, ele disse, antes de morrer, ele disse, uma vez Jesus chegando em Jerusalém, Jesus disse, né, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha junto os pintinhos, mas vocês não quiseram. Mas vai chegar um momento, vai chegar um dia em que vocês serão cercados com trincheiras e aí já não haverá mais possibilidade. Então Deus é um Deus de possibilidade. Deus está te dando a possibilidade de você ser salvo nesse dia. Deus está te dando a possibilidade de você conhecer mais a Ele, buscar mais a presença dEle. Então a presença do Filho de Deus. Não há registro de que a glória do Senhor tenha enchido a casa na inauguração do templo por Zorobabel. Diferentemente de Moisés, quando inaugurou o tabernáculo, e de Salomão na inauguração do templo. Foi o Senhor Jesus que trouxe a glória de Deus quando ministrou no templo de Herodes. Glória a Deus. A sua presença nele fez a glória da segunda casa ser maior do que a da primeira. O templo desempenhava várias funções em Israel, como lugar de perdão, do encontro com Deus, da presença divina, era o centro espiritual da nação. Então a presença do Filho de Deus ali, entre o povo judeu, era a manifestação da glória de Deus. O comentarista ele diz que não existe nenhuma referência sobre a glória de Deus ter se manifestado no templo ali em Zorobabel. Mas nós entendemos, né, que essa glória de Deus, ela voltou. Ela não voltou no templo ali, na ocasião do templo
que foi reconstruído depois do cativeiro. Não existe textos bíblicos que falam sobre a glória de Deus que pairou. A Bíblia fala que a presença de Deus guiou Israel pelo deserto. De dia, uma nuvem, e de noite, uma coluna de fogo. A Bíblia fala que a glória de Deus se manifestou quando Moisés recebeu a lei ali no Monte Sinai. A Bíblia fala que a glória de Deus se manifestou no tabernáculo, quando Deus mandou construir o tabernáculo ali no deserto. Nós já falamos sobre isso. A Bíblia fala que a glória de Deus se manifestou quando Salomão inaugurou o templo ali em Jerusalém. E a Bíblia fala que a glória de Deus se retirou do templo no início ali do cativeiro, por causa que o povo estava adorando ídolos, adorando o sol, adorando a lua, adorando as estrelas, adorando Baal, adorando o Deus Moloque, adorando imagem de escultura nas paredes. E Deus abomina adoração a ídolos. Tem gente que adora um jogador de futebol, adora um ator, uma atriz. Tem gente que idolatra o sol, a lua, as estrelas. Tem pessoas que por não conhecer a palavra de Deus, são adeptos dos signos, escorpiões, tantos outros, né? Não vou nem citar nomes aqui, mas tem pessoas que não saem de casa enquanto não ouvir o que o seu signo tem a dizer naquele dia. Tudo isso aí é idolatria. Tudo isso aí é pecado diante de Deus. E por causa desses pecados de idolatria, a glória de Deus saiu do templo. E depois que saiu, ela não voltou na reinauguração do templo após o cativeiro. Mas o comentarista, ele nos faz entender através da Bíblia Sagrada que a glória de Deus, ela alcançou um clímax máximo através da vinda de Jesus a esse mundo. Nós até lemos, né, quando o apóstolo João, ele diz no seu evangelho, né, no primeiro capítulo, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Vamos ver aqui, a gente não ter nenhuma dúvida. João, capítulo, porque nós estamos estudando a palavra de Deus. E é necessário a gente recorrer aos textos bíblicos, a fim que não tenha nenhuma dúvida. Olha o que está escrito em João, capítulo 1. No princípio era o verbo, ou seja, a palavra. E a palavra estava com Deus. E o verbo era Deus. Era João deixando bem claro aquilo que lá na frente o próprio Jesus disse, né? Eu e o Pai somos um. E essa doutrina é uma doutrina, é uma das doutrinas mais importantes na palavra de Deus. Nós não vamos encontrar na Bíblia Sagrada a palavra Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus Trino. Nós não vamos encontrar essa palavra. Mas, através de um estudo sistemático, né, comparação por comparação, a gente chega a essa conclusão sobre o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Ele estava no princípio com Deus, falando de Jesus. Todas as coisas foram feitas por Jesus, e sem Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Nele, Jesus, estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Glória a Deus. Então, o apóstolo João falando sobre a glória de Deus, que no caso aí é a presença de Jesus, é a presença de Jesus ali entre eles. E nós até comentamos, né, que na ocasião em que Jesus subiu para o céu, perante o Monte das Oliveiras, né, ele foi, mas aquela glória, a pessoa de Jesus subiu para o céu, está registrada em Atos dos Apóstolos. Ele foi para o céu, mas um dia ele vai voltar. Quarto ponto, lembrando que tem momento que a gente tem que fazer um breve comentário. Eu sei que esse tema é um tema muito importante, é um tema profundo. Quanto mais você lê, mais você quer ler, mais você quer aprender. Quanto mais você estuda, mais você percebe que você precisa aprender muita coisa da palavra de Deus.
e aí a gente vai comentando um assunto, e um assunto vai puxando o outro, e coisas dentro do contexto, mas tem hora que são assuntos importantes que Deus quer falar conosco. Quarto ponto, sobre o Senhor Jesus e o templo. Assim como a glória do Senhor deixou o templo antes de sua destruição pelos caldeus, da mesma forma aconteceu com o segundo templo. A diferença é que a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus. Explicação teológica. Jesus disse: eis aqui está quem é maior do que Salomão. Glória a Deus. Jesus deixou bem claro que ele era maior do que Salomão. Está registrado em Lucas 11:31. O construtor do templo, ele declarou ser maior do que o templo. Glória a Deus. Está aqui quem é maior do que o templo. Quando ele curou o paralítico em Cafarnaum, disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Era uma mensagem velada dirigida ao sacerdote de que a função do templo estava para ser concluída em breve com a vinda de Jesus ao mundo. O templo tornou-se redundante e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Lembrando que nós também somos templo do Espírito Santo. O templo material, ele foi criado a fim de que o povo pudesse estar ali reunido, louvando a Deus, cultuando a Deus, mas é necessário lembrar que hoje o templo somos nós. Nós somos também o templo da morada do Espírito Santo. O apóstolo Paulo ele deixa bem claro que Deus ele se manifestou no tabernáculo no Antigo Testamento. E hoje o tabernáculo somos nós, o tabernáculo é eu, o tabernáculo é você. O templo sou eu, o templo é você. Paulo fala que nós somos o templo do Espírito Santo, onde o Senhor ele quer habitar. Sempre houve esse desejo no coração do Senhor, o desejo de habitar no coração daqueles que o temem. O fim do templo, o que o Senhor Jesus vinha insinuando ou ensinando de maneira indireta na última semana do seu ministério terreno, ele falou diretamente: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. A presença de Deus hoje. Quando Jesus, no alto da cruz, com grande voz entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Estava definitivamente concluída a missão do templo. Assim, o Senhor Jesus substituiu de uma vez por todas o templo. Desde então, é em Jesus que temos a redenção e o perdão de nossos pecados. Não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. Oh, glória a Deus, que palavra maravilhosa. A presença de Deus hoje. Quando o Senhor Jesus estava ali pregado naquela cruz, e antes dele morrer, antes dele expirar, lembra das palavras dele, né? Ele clamando ao Pai, ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Foi necessário o nosso Deus agir como se tivesse abandonado o próprio Filho, porque era preciso Jesus passar por toda aquela situação no nosso lugar. Ele passou tudo aquilo a fim de que se cumprisse o que estava escrito nos profetas, na lei e nos salmos. Jesus cumpriu fielmente toda a profecia. Hoje você já não precisa mais fazer sacrifício. Na verdade, eu vou ter que corrigir um erro aqui. Não é hoje. Quer te dizer que você, para alcançar o perdão de Deus, você, para alcançar um milagre da parte de Deus, entenda de uma vez por todas, o Senhor Jesus Cristo ele já pagou o preço pela salvação em seu lugar. O preço que hoje nós devemos pagar é o preço da renúncia, renunciar o mundo, renunciar o pecado, renunciar a natureza pecaminosa, porque nós somos servos de Deus, somos cristãos, mas dentro de nós existe a natureza pecaminosa. E Paulo fala que a natureza
que a natureza humana, a natureza pecaminosa, ela combate contra o espírito, de maneira que um se opõe contra o outro. Mas eu quero que você saiba que o preço da salvação, Jesus, ele já pagou por nós. E hoje a presença dele é notória na vida daqueles que creem. E a Bíblia fala que no dia que Jesus expirou, no dia que Jesus morreu, diz a Bíblia que o véu do templo, que diz respeito a uma cortina que tinha ali no templo, né? E a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Ou seja, a partir daquele momento, a parede da separação estava destruída, estava derrubada. Porque no templo do Senhor existia o sacerdote e existia os sacerdotes. O sacerdote sempre oferecia sacrifícios a Deus em favor do judeu, em favor do pecador. O pecador errava e ela levava um animal. E o animal, ele era cortado, tirava o sangue dele, cortava ele, lavava a carne dele, sacrificava a carne dele, tinha que ser um animal em perfeitas condições. E o animal, ele era morto no lugar do pecador. Mas todos aqueles rituais, todos aqueles sacrifícios, toda aquela cerimônia que era realizada no tabernáculo, que era realizada no templo, apontava diretamente para Jesus, apontava para o sacrifício de Jesus. O primo do Senhor Jesus, João Batista, que foi escolhido para batizar o Senhor Jesus, ele deixou bem claro quando ele foi batizar Jesus, né? Ele disse, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o apóstolo Paulo lhe diz que nós não fomos comprados com sangue de carneiro ou sangue de bode, mas fomos comprados pelo precioso sangue do Senhor Jesus. E a função do templo, ela de uma certa forma deixou de existir, porque a função do templo era mostrar o caminho para a salvação. A função do templo era ensinar na lei sobre a vinda do Messias, e Jesus veio. E o véu do templo se rasgou. Quando a Bíblia fala que rasgou de cima para baixo, é mostrando aí que partiu de Deus a iniciativa de procurar o ser humano. Partiu de Deus o interesse de se aproximar de mim, pobre pecador que sou. Nasceu de Deus o interesse de se aproximar de você, meu amigo, minha amiga. Você é uma alma preciosa para Jesus. O Senhor Jesus, ele chama a atenção da igreja de Laodiceia, está registrado em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, 20 e 21. Ele diz, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar. Então, Jesus está batendo na porta do seu coração. Como está o seu coração? Seu coração está limpo? Seu coração está sujo? Seu coração está movido por um sentimento de gratidão a Deus? Movido por um sentimento de arrependimento? Jesus te chama para o arrependimento nesse momento. Arrependa dos seus pecados todos os dias. Todos os dias devemos nos arrepender dos nossos pecados e buscar ter uma comunhão com o Senhor. Porque a pior coisa que existe nesse mundo é o ser humano viver sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus, o ser humano não tem paz, não tem alegria. Às vezes tem fama, tem dinheiro, tem saúde, tem uma boa família, mas sem a presença de Deus ele vai viver sempre precisando de algo, sempre precisando conquistar algo para preencher o vazio da sua vida. E esse vazio é preenchido com a presença do Espírito Santo. Bebidas não preenchem o vazio da alma. Drogas não preenchem o vazio da alma. Sexo não preenche o vazio da alma. Prostituição não preenche o vazio da alma. Um bom nome na sociedade, ser uma pessoa de influência, ser uma pessoa de sucesso, ter bons amigos, isso não preenche o vazio da alma. Você precisa de Jesus. Só Ele tem palavras de vida eterna. Então a presença de Deus, ela se faz presente na vida daqueles que reconhecem, né,
que são pecadores e que precisam de Jesus. A conclusão diz assim: concluímos que em ambos os casos, tanto em Ezequiel como em Jesus, ambas gerações rejeitaram a Deus. No Antigo Testamento substituíram Javé pelos ídolos e nos Evangelhos substituíram a justiça de Deus pela sua própria justiça. Não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então nós observamos aqui na conclusão que tanto no livro do profeta Ezequiel, tanto no tempo de Ezequiel, na geração de Ezequiel, quanto no período em que Jesus esteve aqui na terra, eles rejeitaram a Deus. A geração de Ezequiel rejeitou o Senhor Jeová, rejeitou a justiça de Deus. Trocaram o Senhor por ídolos, trocaram o Senhor por imagem de escultura, trocaram o Senhor pelas suas próprias vontades. E, infelizmente, é triste pensar que muitas pessoas têm trocado o Senhor, têm trocado a salvação, têm trocado o Espírito Santo, têm trocado a alegria de servir a Deus por meros prazeres carnais. Quantas pessoas que começaram bem a caminhada, servindo ao Senhor, mas infelizmente no meio do caminho decidiram abandonar a cruz, decidiram cortar um pedaço da cruz. Esse cortar um pedaço da cruz simboliza a pessoa achar que não é mais pecado vestir uma roupa assim, um assado, não é mais pecado falar determinadas palavras, não é mais pecado estar em determinados ambientes. Pessoas que no começo era contra o pecado de adultério, era contra o pecado de homossexualismo, mas que infelizmente foram envolvidos pelo sistema desse mundo, foram envolvidos por filosofias satânicas, foram envolvidos por amizade e hoje se dizem cristãos, mas estão apoiando doutrinas que Paulo chama de doutrinas de demônio. Pare para pensar. Pare para pensar que eu posso não ser praticante de um determinado pecado, mas se eu concordo, se eu apoio quem pratica determinados erros, Deus também há de me julgar por esse comportamento errado. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Deus falou através do profeta Isaías, está registrado em Isaías capítulo 56. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Para a gente não ter nenhuma dúvida, né? Está aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. No livro do profeta Isaías. Devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Tem até um conselho da parte de Deus, está aqui em Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Você está tendo a oportunidade de achar o Senhor? Você está tendo a oportunidade de entregar sua vida para Jesus, ler a Bíblia, jejuar, frequentar um templo onde Deus é honrado, onde a palavra de Deus é honrada. Está tendo essa oportunidade? Entre por essa porta, aproveita a oportunidade. Invoque o Senhor enquanto você tem um fôlego de vida, porque amanhã não nos pertence. Prefiro falar que amanhã não nos pertence do que dizer para você amanhã pode ser tarde demais. Porém, para um bom entendedor, basta uma vírgula. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ai, irmão de meus, mas os meus amigos? Deixe seus amigos, deixe entre aspas. Ou seja, por que entre aspas? Você pode continuar tendo amizade com seus amigos, mas se seus amigos não querem entrar pelo caminho da
da porta estreita, porque Jesus diz que o caminho que conduz ao céu, a porta que conduz ao céu é uma porta estreita, e a gente tem que se esforçar para entrar por essa porta, né? Jesus também deixou bem claro que o reino de Deus é tomado à força. Então, se os seus amigos, se os seus conhecidos, os seus parentes são pessoas que não têm a mesma fé sua, não têm a mesma visão sua, não querem rejeitar os prazeres carnais para servir a Deus, faça a sua parte. O Senhor Jesus, ele disse que aquele que não deixar pai, não deixar mãe, não deixar esposa, esposo, filho, nora, genro, por amor de mim, esse não é digno de mim. Esse deixar aí não é você desprezar os seus familiares. Esse deixar aí é você, em vez de você ficar preso a uma tradição que você recebeu dos seus pais, em vez de você ficar preso a uma filosofia errada, em vez de você ficar preso a falsos conceitos, a caminhos errados, procure para a luz. Jesus é a própria luz. Procure servir a Deus. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Você deve saber o que significa a palavra se converter, né? Na autoescola, quando o aluno está passando por um treinamento prático, porque tem a aula teórica e tem o ensinamento prático, né? Tem a aula prática. A aula prática é quando o aluno está na rua com o instrutor. E o instrutor ele manda o aluno converter, ou seja, manda o aluno mudar de direção, tipo assim, entra à direita, que esse caminho aqui é o caminho certo, ou entra à esquerda, ou vai aqui reto, converter, mudou de direção. Então, Deus te convida também a se converter. Deus nos convida a nos converter todos os dias, Deus nos convida a mudar de vida todos os dias, Deus nos convida a nascer de novo. Você já nasceu de novo? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Jesus diz para Nicodemos, em João capítulo 3, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Ah, Senhor, mas como assim nascer de novo? Nascer da água? Como assim nascer de novo? Porventura poderá o homem entrar no ventre da mãe e nascer de novo? E Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, você sendo um homem religioso não entende do que eu estou dizendo? Está lá, vamos ver o que está escrito aqui, vamos ver o que está escrito, né? E Nicodemos era sacerdote, não conseguia entender o que Jesus estava dizendo, né? Disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água, da palavra, essa água aqui nem é água de beber e nem muito menos o batismo nas águas, que o batismo nas águas, isso aqui pode ter um significado também, pode ter uma alusão relacionada ao batismo nas águas. O batismo nas águas simboliza sepultamento do velho homem e o nascimento de uma nova criatura. Mas esse nascer da palavra, nascer da água, fala da palavra. Porque a palavra de Deus é simbolizada também pela água. Porque a água ela tem essa capacidade de nos lavar. Depois de um dia de trabalho, ou depois de um dia de muitas atividades, ou quando existe a necessidade, você vai tomar banho e fica limpinho, né? Pois é, a palavra de Deus ela tem essa capacidade de limpar o nosso interior, de limpar o interior do homem. Jesus uma certa vez disse que o que contamina o homem não é o que entra de fora para dentro, de fora para dentro, mas o que contamina o homem é o que sai de dentro para fora, de dentro para fora. E o que sai de dentro para fora? E o que tem dentro do homem que desagrada a Deus? Os pensamentos errados, pensamentos de prostituição, de adultério, de julgamento, de homicídio, de incredulidade, de murmuração, coisas erradas que passam na mente do ser humano, e isso contamina o homem.
mas a palavra de Deus. A partir do momento que a pessoa vai lendo a palavra de Deus, ele vai sendo transformado, ele vai sendo limpo no seu interior, no seu coração, na sua mente. Então é necessário nascer de novo. Pois bem, chegamos ao final do nosso estudo, né? Esse é o segundo vídeo que foi gravado. Esse é o segundo vídeo que foi gravado para estudarmos esse tema tão maravilhoso, né? Um tema tão rico. Como eu tenho deixado bem claro, né? Essa lição aqui, olha aí, a lição de número 4, quando se vai a glória de Deus. Então eu fiz 2 vídeos, primeiro e esse aqui, estudando sobre quando se vai a glória de Deus. E eu prometi que a gente iria dar prosseguimento a esse estudo. E um estudo muito maravilhoso, né? Espero que você tenha sido abençoado para a glória do Senhor Jesus. Não se esqueça, procure conhecer o Senhor e procure prosseguir em conhecer o Senhor. E você vai chegar à conclusão que a melhor coisa que pode acontecer na vida de um homem e de uma mulher é ele ter a presença do Espírito Santo na vida dele. Você tem a presença do Espírito Santo? Pois é, ore, vigie, olhe, viva com bastante prudência, busque a Deus, faça o possível para você não perder a presença de Deus. Porque a partir do momento que Israel, o reino do sul, perdeu a presença de Deus, a cidade foi destruída, o templo foi destruído. E quando perdemos a presença de Deus, o diabo aproveita a oportunidade. Que a Bíblia fala que o diabo fica ao nosso derredor procurando a quem possa tragar. Eu vou orar por você. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida daqueles que, Pai, estarão assistindo esse vídeo. Pai, em nome de Jesus, abençoe de maneira poderosa. O Senhor é o Deus onipresente, Pai. Ó Deus, venha fazer com que o máximo de pessoas possam ouvir a Tua palavra através do canal Embaixadora de Cristo, Estudos Bíblicos. Meu Deus, em nome de Jesus, venha colocar no coração dessa pessoa, meu Deus, um desejo de conhecer a Tua palavra, o desejo de te servir, o desejo de ser diferente, o desejo de ver o céu pelo lado de dentro. Isso só é possível através da fé, da comunhão com o Senhor, através da Tua palavra. Venha mudar a vida, Senhor, daqueles que se encontram presos espiritualmente. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Chegamos ao final do nosso estudo bíblico e eu quero convidar você uma vez mais a se inscrever no nosso canal Embaixadores de Cristo, e também dar um joinha. Você pode estar compartilhando, compartilha aí através do Facebook, através do WhatsApp, através das redes sociais, né? Pessoas que podem morar perto de você, na mesma cidade, no mesmo estado, fora da sua região, talvez até fora do Brasil ou fora do país, porque o nosso Deus, ele tem poder. Sei que a princípio pode ser mais um vídeo entre tantos outros abençoados que tem na internet, mas Deus não vê como o homem vê. Deus pode fazer com que muitas pessoas possam ser abençoadas através de você. Compartilhe esse vídeo. Que Deus abençoe você e não se esqueça, se inscreva. E toda semana estaremos postando vídeos aqui de estudos bíblicos. A princípio, eu vou estar me organizando aqui para estar ministrando todas as lições e depois nós vamos estar preparando outros estudos bíblicos. Estamos aí com uma expectativa muito grande. A gente vai estar falando futuramente sobre a escatologia bíblica, que é a doutrina do fim dos tempos, a doutrina das últimas coisas. Temos muitas coisas muitos estudos maravilhosos, né? Vamos estar estudando sobre o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, a história da igreja, Atos dos Apóstolos, os profetas maiores, os profetas menores e assim por diante. E se você sentir desejo também de
de comentar, fazer alguma pergunta dentro do texto bíblico. Se tiver alguma dúvida, a gente pode estar tentando responder para você. Que o Senhor Deus te abençoe de maneira poderosa, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro.